Pessoal, essa é a segunda parte da aula, eu estou fazendo teste, eu gravei a primeira parte no aplicativo lá que eu falei, o Oken, é bom para vocês dar uma olhadinha aí. Oken, tá? Talvez seja até, se vocês precisarem gravar alguma coisa, alguma tarefa que eu passo, é uma saída boa, mas eu comecei a observar, eu deixei ele aberto ali, que o vídeo começou a ficar muito grande, tá? Então a primeira parte dessa aula tá no Oken. Eu vou mandar o link para vocês não vão sentir diferença. E agora a segunda parte vai estar num vídeo da plataforma do Meet, tá? Vocês me deem depois o feedback por e-mail, estou usando vocês como experiência, tá? Vocês me digam onde é que ficou melhor, se foi pelo Oken ou aqui pelo Google. Pelo Google eu tenho a liberdade da aula durar um pouco mais. O Oken eu vi que ficou pesado já com 5 minutos, estava com quase 500 megabytes ali, né? Então eu vou tentar por aqui agora, fazendo a segunda parte, tá bom? Vou continuar compartilhando a mesma tela que eu tinha antes aqui. Usa tudo experiência, né? A gente tem que ver, achar a melhor ferramenta. Deixa eu compartilhar uma tela, a minha tela que eu estava aqui. Cadê? Aqui, ó. Uma tela. Eu vou compartilhar essa minha tela aqui de baixo. Enfim, né? Tá aqui, ó. Vou prender aqui. Então, tava até aqui ficou a aula gravada para não ver que é mentira minha, pessoal. Olha ali, ó. 510 megabytes já com 5 minutos. Então eu vou deixar quieto aqui para não ter problema. Tá, então vou continuando aqui, né, onde a gente estava, e eu estava aqui apresentando, né, cadê? Deixa eu só me acertar aqui. Eu para ser bem sincero, eu não gosto muito do Meet não, tá? Acho meio ruinzão. Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Apresentar agora, vou tentar botar uma janela, uma tela inteira. Tentar botar essa daqui, ó. De vez em quando fica meio ruim. Eu não gosto, tá? Tem pessoal de fundações, se tiver alguém aqui de fundações, pessoal, não é que cortou o vídeo. Vejam os arquivos que eu mandei anexo, tá? Então aqui, eu tava falando dessa situação aqui do modal, continuando, né? O chato é que vai dando uns blip aqui danado. Beleza, vamos pegar a cidade aqui de Paranaguá. Paraná, vamos analisar ela no contexto macro, né? De transporte, pensando em transporte. A gente falou muito bem de pessoas, né? Falando muito bem de pessoas. Agora vamos começar a falar de carga. Né? É um saco esses BIP, pessoal. Eu não entender esse MIT. Aqui, ó. Ó, o terminal de Paranaguá aqui. Né? Vocês estão vendo como é deformado isso daqui? Isso aqui é uma das limitações do Google. Por isso que o Google não serve 100% para fazer medição em nada não, tá? Ó, isso aqui são terminais de material químico, né? Geralmente combustível, são fora, né? Recebe o nome muitas vezes de monoboia, né? Para quê? Pra, literalmente, se esse navio explodir, aqui é até de grão, né? Um material químico ou carga perigosa. Pode ser grão aqui ou pode ser também adubo. Mas geralmente são terminais que param mais longe por questão de, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Químicos. Por quê? Não ter risco mesmo, né? Uma avaria, um acidente de uma embarcação dessa, explode longe, né? Não explode perto, né? Mas enfim, o terminal aqui de Paranaguá, ele tem uma característica bem interessante, porque ele é mais completo na possibilidade de carga do que o nosso porto de Itajaí. Principalmente por causa disso aqui, ó. Essa ligação ferroviária, né? É um transporte que no Brasil a gente explora muito pouco, mas Paranaguá tem esse ramal aqui ferroviário que chega, né? É um ramal, em alguns pontos aqui, até com 6 trilhos, né? Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trilhos, né? E com derivações dentro do próprio porto. Isso aqui é um pátio de manobra, né? Vem aqui, ó, segue aqui a linha férrea, né? E com isso a gente acaba chegando uma sorte muito maior, não, uma gama muito maior de cargas, né? Aqui dentro desse terminal. Então, quando a gente pensa em transporte de uma forma mais ampla, né? A gente começar a pensar assim, questões, né? Por exemplo, eu falei do Plamob para vocês na aula passada, né? Fazendo um linkzinho agora, né?
um Plamob de Paranaguá, né, de Paranaguá, para nossa Itajaí. As duas cidades são portuárias. E a gente é meio bairrista, né? A gente fala, ah, nosso Porto Itajaí, Porto Grande. Cara, eu não acho o Porto de Itajaí grande, eu acho muito pequeno até, tá? Não sei se é que eu já conheci muito porto no mundo, mas se a gente olhar para o modal portuário marítimo, né? Olha o nosso porto, cara. Ele é primeiro, é encravado. Ah, professor, que vai ter expansão. Claro, demorou muito, né, para se pensar nisso até, né? Mas ele é um terminal encravado, todo absorvido pela cidade, ou seja, não tem uma ligação direta com rodovia. Navegante já não é tanto assim. Navegante você navega, nego tira sarro, fala que não tem shopping, mas nós temos essa avenida portuária aqui que ainda é capenga, tá? O projeto dela prevê elevados, né? Mas é uma ligação muito mais rápida entre intermodais, né? Do porto, do modal marítimo com o modal rodoviário terrestre, do que Itajaí, tá? Mas aí, mesmo assim, tá? Vamos olhar. São duas situações que eu acho que são, na minha concepção, ainda são muito restritas, limitadas, né? Se a gente olhar, não está longe, né? Se a gente olhar para Paranaguá, por exemplo, olha isso, né? Olha isso aqui. Gente, então, trem, né? Trem. Olha que coisa incrível, né? Professor, mas é que Itajaí vai crescer, sim, vai pegar as datas do Porto, vai analisar aqui, vamos dar uma olhadinha no Paranaguá ali. Vocês estão vendo a diferença? Claro que tem aqui o transporte, tá aqui a prova, ó, né? Mas ó, isso aqui Itajaí não tem mais, a gente já teve. Moinho do lado, tal, né? Parte de grão. Mas olha aqui, tá vendo? Então a gente começa a ter essa questão de modal, se olhar um pouquinho mais para longe e tirar o olho do nosso umbigo, as necessidades. Tem gente muito maior. Mas voltando um pouquinho, fazendo o paradoxo, né, o paralelo ali, a comparação, né, na paradoxo, perdão, entre o porto de Paranaguá e Itajaí. Né? Pensa um plano de mobilidade para uma cidade como Paranaguá, né? E um Planmob, um plano de mobilidade para uma cidade como Itajaí. Está entendendo a necessidade de pensar num plano de mobilidade para cada cidade? Vocês vão dizer, professor, mas Paranaguá é menor que Itajaí? Será? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. E olha que interessante isso aqui. Olha onde é que está o porto, olha onde é que está o trem e olha onde é que está o aeroporto. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, ó, tem até uma pistinha aqui, não sei o que é isso aqui não. Mas, que o aeroporto é menor, gente, é menor. Mas pensem, Itajaí tem aeroporto? Não, mas tem Navegantes. Não, Itajaí perdeu o aeroporto. Navegantes tem aeroporto e o porto, né? E Navegantes é até mais completa numa forma modal da complexidade modal do que, né, Itajaí. Agora olha Paranaguá, né? E a gente tem que começar a pensar quando vai fazer essas análises e tentar entender um pouquinho. Eu até dei para vocês semana passada, creio eu, mas está aqui, ó, né? Eu comecei a falar para vocês desse site aqui, ó, BGE Cidades. É um saco esses que dá do. Se a gente pegar aqui BGE Cidades, isso aqui é um portal muito interessante, tá? Vocês têm que começar a fuçar. Mas eu não quero saber de transporte depois. Claro, eu também não quero, também não quis. Só que a gente, vamos dizer, a gente tem que saber onde achar as nossas informações, né? Municípios, né? Paranaguá. Paranaguá, Paraná. Índices bem interessantes aqui atrás, né? Aqui, ó. População estimada. Isso aqui seria para o censo 2020, que não aconteceu por causa do nosso lindo corona, tá? Mas aqui nós temos a população do último censo, né? E isso aqui é feito em cima de um crescimento que vai se tendo em função da percentual de crescimento anual da cidade estimativa, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos abrir outra aqui, ó. Cidades. E vamos pegar município de nossa linda Itajaí.
tentar até fazer o seguinte aqui, ó. Olha a população no último censo, 2010, 183 mil. Olha Paranaguá, 140 mil. Então, 43 mil pessoas a mais tem Itajaí, certo? Né? Então, tá bom. Olha a população de estaria aqui, 156 mil, a estimativa para cá, né? Vamos começar a dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Trabalho e rendimento. Vamos ver aqui, né? Ó. Se a gente começar a ver, ó, salário. Esses comparativos, eu vou tentar dividir aqui. Esses comparativos são muito interessantes para a gente fazer. Aqui, ó, para cá. E aqui Itajaí, ó. Tentar botar as duas, um lado do outro aqui, né? Ó. Isso aqui é muito bacana da gente começar a fazer, ó. Aí, ó. Tá vendo? Vamos ver o mesmo panorama de trabalho aqui, trabalho aqui. Olha aqui a média do salário. Isso aqui nós estamos falando da cidade de Paranaguá. Estamos falando da média da cidade de Itajaí. Não é tão grande a diferença, mas é maior, né? Pessoal ocupado em 2018, pessoal ocupado em Itajaí. Então, quer dizer que temos mais, claro, até porque é uma cidade maior aqui, né? Ó, percentual de população ocupada. Olha que interessante isso aqui. Em Itajaí nós temos pelo menos aí 14% a mais que Paranaguá, né? E nós temos aqui o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita até meio salário. Paranaguá tem, então, por essa analogia, né, teria mais pessoas carentes, pobres, né? Não carentes no sentido da ajuda, né? Mas, enfim, vamos pegar a economia. Tudo isso, sabe como a gente está falando de transporte? Mas para a gente projetar transporte, lembra que eu falei para vocês, eu comecei a falar aqui, ó, para fazer essa questão aqui, ó. Estudar o plano mobilidade do Estado de planilha, estudar a norma de acessibilidade, analisar a necessidade, deficiências da cidade com transporte público, local, interligação com a cidade vizinha. Pronto, estamos aqui. Aqui que é o, né? Eu até tinha dado também para vocês aqui, ó. Eu não sei se eu tinha falado aqui do Planalto, mas se eu não falei, de vez em quando me dá uns tilts, né? Ah, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, aqui que interessante. Falei para vocês de BGE Cidades. Isso aqui a gente tá fuçando. Então vamos falar de economia. Vamos falar de economia. O PIB, né? Produto Interno Bruto de uma cidade, que é um comparativo, já tem estudiosos que falam que não é tão interessante. Percentual das receitas oriundas de fonte externa. Muito próximo. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Professor, eu não sei o que é isso, não tem problema? Ó, IDH. Ah, municipal. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é medida composta de indicadores de 3 dimensões do desenvolvimento humano. Longevidade, número de velhinho, quanto mais longe a pessoa vai. Educação e renda. Então precisa saber de tudo, tem que saber onde procurar, né? Então tá bom. O IDH das duas cidades, o IDH municipal, é muito semelhante, né? Receitas, é claro, Itajaí quase 3 vezes mais, e despesas empenhadas, que são despesas fixas da cidade, né? Olha que interessante, né? Então tá bom. Então isso aqui tudo vai te ajudar a responder perguntas e pensar no transporte. Mas como, professor? Como que vai, se a gente tem um índice, né, de longevidade, tudo isso aqui vai ter saúde, vamos ter tudo aqui dentro, né? Agora vamos dar uma olhadinha em saúde nas cidades, duas cidades que eu quero pegar, né? E viu a quantidade, a complexidade que é Paranaguá, né? Mortandade. Óbito, né? 5,8, Itajaí morre mais gente, claro, né? Internação por diarreia, olha que interessante, né? Internação por diarreia tá aqui. Estabelecimento de saúde 41,74. Vamos para o próximo índice que a gente tem aqui. A área territorial, o tamanho da cidade. Para pensar. Olha aqui, área da unidade territorial. Olha o tamanho de Paranaguá, olha o tamanho de Itajaí. Ou seja, a gente tem que analisar o mapa, né? Vamos entender. Paranaguá. Morretes. Quer dizer que para transportar pessoas em Paranaguá, numa análise muito por cima, a gente teria que ter uma previsão de planilha com uma planta da malha de ônibus, transporte, muito mais pensada, porque a área territorial é maior, possivelmente isso vai estar espalhado, né? E se a gente vê aqui também, ó,
vão ter índices, né? Cadê? População, que é a densidade. Tem que pesquisar, né, gente? Tá tudo aqui, né? E a gente vai ter a densidade urbana, né? A densidade habitacional, de ocupação, né? Então tá aqui, ó. Esgotamento sanitário, arborização, urbanização. Aqui, urbanização. Muito menos urbanizado era Paranaguá em 2010. Estaremos esperando os dados do nosso censo esse ano, não saiu ainda, né? Mas já para pensar que se tu tens menos urbanização de vias públicas, quer dizer que a tua pavimentação é pior. Né? E olha que interessante, é uma cidade que tem trem, tem tudo, né? Ela está mais avançada na questão de modais do que Itajaí. E é um terço, era em 2010 pelo menos, é um terço do percentual de urbanização de vias que Itajaí tem, né? Aqui, ó, mesmo sistema costeiro marinho, o sistema costeiro marinho pertence, está dentro, certo? Então, as pesquisas que tem aqui dentro, tem muita coisa aqui dentro, tá? Cadastro de empresas, tu vai ter bastante coisa que tem aqui, que tu podes olhar assim, professor, mas para que serve isso, né? Isso serve tudo para tu formular preço, para tu pesquisar a situação de possibilidade de mercado, de entrada de mercado de produto, né? Então tá tudo aqui, né? Vamos procurar aqui, aqui tem muita informação. Agropecuário, vegetal, finanças, frota de veículos. Olha que interessante. Tudo isso tens aqui, ó. Frota de veículo. Vamos pegar ônibus aqui? Ônibus. Não necessariamente tá aqui são todos os ônibus de transporte público, né? Mas olha aqui, em Paranaguá, né? 224 ônibus. Em Itajaí, 390. Né? Temos mais alguma? Micro-ônibus. Micro-ônibus interessante também. 297, 185. Por analogia, vai ser uma cidade, né? Itajaí tem quantos? Ó, 32 mil veículos cadastrados em Paranaguá, só 100 mil a mais, 99 mil a mais, né? Isso tudo é interessante, pessoal, para a gente poder fazer um panorama na cidade, conhecer a cidade, mesmo que seja nossa Itajaí, que a gente conhece, tem coisas que a gente não vai, né? Se entender. Mapa da pobreza. Vou pegar as duas cidades aqui, ó. Professor, mas é aula de transportes. Gente, o transporte está ligado a tudo isso daqui. Olha que interessante. Itajaí, então, é uma cidade mais rica, tem menos pobre, né? Ó, limite inferior, né? Olha Itajaí, 17,82, lá o dobro quase, né? E a gente está falando bastante de conhecer a cidade para poder planejar o transporte. Todos aqueles pontos da planilha que eu passei para vocês, que é isso daqui, ó. Tudo isso não é tu tirar achismo. Tem gente que pensa, tá, onde é que eu tiro isso? É achismo? Não, tudo isso vem da questão de você pesquisar. O IBGE Cidades é a saída, né? Um site que é uma base de dados pública, né? Meu Deus, está aqui. E você consegue tirar essas referências. Mas, professor, a sua aula é de transporte. No transporte se pensa conhecendo o seu problema, né? Essa planilhinha aqui, ó, os levantamentos, a descrição, gerador de demanda, itinerários, característica do público, quantidades. Vocês estão vendo que todas essas demandas aqui, ó, que eu levantei para transporte, eu falei na época até assim, eu falei para vocês, olha, dá para fazer pesquisa ou pesquisar. E aqui nós temos, né? Tem muita informação aqui. Quer ver, ó? Produção agrícola, panorama municipal, vamos ver o que tem aqui dentro. Faz tempo que eu não mexo nisso. População ocupada, não é grande coisa. O que tem o censo aqui? Esse é o censo antigo, né? Amostra, que são as amostrais. Mas, enfim, se a gente for pensar em procurar, né? O que eu quero deixar bem claro para vocês essa questão. Vai ter aqui transporte público, taxa de mortalidade, transporte, serviço, saúde civil, produto, da evolução agrícola, pesquisa, saneamento, pecuária, fundação privada. Eu queria achar aqui a questão do transporte. Mas, enfim, não temos tudo aqui também, mas boa parte vai estar aqui dentro. Breve história. Ó, parece até Itajaí, né? Lá o ferryboat, ó. Aí, ó. É onde isso aqui? Ó, Paranaguá. Né? Até o ferryboat eles é menor do que a gente. Então, pois bem, pessoal. Isso aqui é uma breve saída e a gente está fazendo um traçado aqui,
já puxei um link, né? Fiz uma viagem, né? Falando de diferença de modais, né? Entre cidades que têm um aspecto aparentemente muito semelhante, né? Mas que não são. Estamos vendo essa questão nossa aqui. Analisamos cidades, né? De característica litorânea, onde a gente tem basicamente todos os transportes, tipos modais chegando. Cidades litorâneas, elas são basicamente, pode-se dizer que são um ralo, né? Tudo escoa para cá, né? Tudo vem para cá, todo mundo vem para cá. Por quê? Porque é uma grande geradora de riquezas, né? Tudo que se produz num estado, numa região, vai dar num porto, vai dar em algum lugar aqui que a gente, basicamente, são as cidades litorâneas. Existem uma outra característica, tá? Das cidades que a gente tem que pensar. Mais fácil botar aqui, até procurar. Uma coisa é a gente achar Balneário Camboriú, outra coisa é achar uma cidade no meio do Amazonas. Mas aqui a gente tem Manaus. Né? Olha que interessante Manaus. Manaus, se a gente for pegar aqui pelo IBGE Cidades, vamos pegar aqui fazer o mesmo comparativo. Eu gosto de fazer esse comparativo para a gente pegar a nossa realidade. Estamos falando de Itajaí, né? A nossa linda Itajaí. Vamos pegar aqui, ó. E pegar as cidades que a gente não conhece, para a gente entender, né? E ver que todo mundo tem seus problemas e tem-se que pensar, né? Manaus. Olha aqui a população. 10 vezes maior. A população no último censo, né? Isso aqui foi estimado para 2020, no último censo, 1.800.000, 10 vezes maior ainda, né? Densidade. Tá aqui, ó. Habitante por quilômetro, né? E olha que interessante isso. Olha isso aqui. Olha que informação controversa para a gente entender, né? Olha isso. População, né? Olha aqui primeiro de tudo. Vamos pegar aqui, né? Território, pegar ambiente. Vamos pegar território e ambiente primeiro. Olha isso. Área da unidade territorial em quilômetro quadrado. 11.000. Olha a área de quilômetro quadrado, né? 11.401,092 quilômetros quadrados. Olha Itajaí. Olha, 289. Né? Quanto é que vai dar isso aqui? 10 vezes daria 2.000, 10... Nossa, 10 vezes mais isso aqui? Teria até que fazer uma continha aqui. Vamos pensar aqui quantas vezes vai dar a maior isso aqui. 11.401 por 289. Vamos fazer aqui uma conta de padeiro. 39 vezes maior de área e território. Manaus, né? Mas vamos aqui para a primeira informação que a gente teve. População. Olha a população, vamos pegar o 2010 que foi medido mesmo, né? Então, sendo 39 vezes maior, Manaus tem a população 10 vezes maior que Itajaí. Tudo bem, o que é maior tende a ser maior, né? Mas vê a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes dentro de uma área de referência, no caso, quilômetro quadrado. E olha de Itajaí. Aqui, 5 vezes maior. Isso quer dizer o quê? Que Itajaí, se tu montas, vamos pensar assim, se tu pensas vou projetar o transporte de uma cidade, falando em população, né? Transporte de passageiros, né? De Itajaí, você tem uma chance de, com uma menor deslocamento, tu atender um maior número de clientes, vamos dizer assim, da população, um maior número de munícipes. Manaus, um cálculo bobo, né? Para tu atender a mesma coisa, né? A mesma quantidade, tem que andar 5 vezes mais. Então se torna mais difícil, né? Transportar passageiros em Manaus do que Itajaí, né? E olha que é uma cidade muito maior. Então a densidade demográfica de Itajaí, pensa assim, ó, tu vai num bairro, nossa desgraça não, ia falar errado, ali o Cidade Nova, Cordeiro, São Vicente, são bairros com a densidade demográfica muito alta. Manaus possivelmente não tem isso. Manaus possivelmente tem bairros muito grandes, mas espalhados. Claro que isso é uma divisão, é uma média, né? Então, deve pegar um bairro desse daqui, ó, que é tão socado, vamos dizer assim, né, usando português chulo, quanto Cidade Nova, um São Vicente e um Cordeiro, mas todavia a área da cidade é muito grande. Olha isso aqui, isso é uma propriedade só, tá? Uma vez me chegou uma matrícula é o que registra uma propriedade, de Manaus, e só media 80 milhões de metros quadrados. 80 milhões de metros quadrados, uma propriedade, né? E olha que interessante em Manaus é o seguinte,
Aeroporto. Tá aqui, grande aeroporto de Manaus, tá? Baita de aeroporto. É aeronave grandona aqui, nem sei que aeronave é essa, mas é aeronave grande. Manaus tem bastante isso aqui é um desmanche de avião, ó, tá? Curiosidade, né? Tem muita área assim, ó, de companhias que fecharam e guardam os aviões lá, vão para desmanche. Tem bastante isso. Uma vez tinha um até no meio do mato. Eu gosto de ficar fazendo isso. Não sei se vocês têm essa mania. Eu tenho uma mania meio doida. Ó, que legal. Tem um hotel aqui, ó. Hotel Pousada Manaus. No meio do nada. Não tem não, né? Erro do Google. Mas, enfim, eu gosto de olhar isso. Achar massa falida de avião. Eu acho interessante. Mas é um baita de aeroporto, né? Manaus também tem um baita de um porto. Eu não vou lembrar onde é que é, mas sei que tem alguns terminais. Vários terminais, assim, ó, menores. Que atendem barcas, barcaças, transporte pelo rio. Manaus não tem mar, né? Pá, Cabral, né? Manaus tem uma baita de uma hidrovia, né? E com uma característica, né? Não vai ter ferrovia aqui. E muito pouco ou quase nenhuma ligação, a não ser a Amazonas 077, salvo engano, uma outra ligação que vem aqui, mas muito incipiente, por meio terrestre. É complexo, né? Chegar em Manaus, né? Então, a gente botar aqui, ó, Porto de Manaus, estava pertinho. Foi até onde eu mostrei antes, né? O Porto de Manaus chega em embarcações não tão grandes assim, mas, enfim, se navega até Manaus, né? Aqui, ó, navio de container, né? Enfim, mas a gente, ó, navio graneleiro, né? Mas o que acontece? O que eu quero chamar a atenção é, olha a dificuldade, a característica, não é dificuldade, não existe dificuldade, toda cidade tem a sua dificuldade, né? De um plano de mobilidade e um planejamento dos modais de transporte numa cidade como Manaus, né? Eu você vai falar assim, mas a disciplina de transportes e, gente, nós temos que, quando fala em transporte, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam, as dificuldades, as peculiaridades, a gente olha muito para o nosso umbiguinho, né? Vamos pegar uma cidade mais difícil, uma cidade, vamos lembrar aqui, meu pai do céu, deixa eu lembrar aqui uma cidade que a gente vai ter ela bem isoladinha, bem isoladinha. A gente vai ter, hoje no Brasil, assim, no Mato Grosso, existem cidades, Campo Grande não é o caso. Campo Grande, a gente vai ter aeroporto, né, um aeroporto bem desenvolvido, tem muito campo de pouso, né? Em Campo Grande eu sempre com a minha mania de olhar se tem avião abandonado. Eu tenho essa mania de olhar se tem avião abandonado. Ó, aqui é possivelmente uma pista antiga, né? Por quê? Ali, ó. Ou estava em manobra ou está abandonado. Porque eu gosto muito de pesquisar sobre as companhias aéreas antigas que existiam no Brasil, ó, que é um avião militar, a base aérea, né? E essa história a gente vê como é que são as coisas, né? Agora, por exemplo, aquela companhia, a Itapemirim, arrendou, na verdade, não comprou, né, os aviões para começar a voar, né? E a gente começa a ver que interessante isso, né? As formações de frete. Não sou grande estudioso na elaboração de fretes, enfim, ó, tem uma aeronave que deve ser um helicóptero aqui é a base aérea, né? Deve estar como peça de museu. Mas a gente vê como as coisas são voláteis, né? Quem estuda a história da Varig, a potência que foi a Varig é interessante, né? Porque você sabe que a Varig ela foi uma companhia que nasceu através de um sindicato, né? O sindicato que vocês conhecem. Era uma empresa alemã, Sindicato Condor, que veio para o Rio Grande do Sul. A Transbrasil, que foi outra companhia grande no Brasil, ela nasceu da Sadia, para transportar bens da Sadia, lá de Chapecó, pela dificuldade de escoar a produção, aí vai. Mas, enfim, então no Mato Grosso, né? Hoje em dia a gente não vai ter algo assim tão isolado, a termos de Brasil, né? É claro que se a gente for olhar para outros lugares do mundo, tem lugar que o único modal que vai trabalhar bem é avião, né? Principalmente no Brasil tem, né? Se a gente botar esse nomezinho nesse lugar aqui, ó, Fernando de Noronha, só chega lá por dois meios, né? Um é pelo meio da água, né? E outro tá aqui, ó. A foto nesse dia estava muito ruim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos brincar de. Tá aqui, ó. Olha que foto ruim. Jesus. Aí. Volta um pouquinho mais. 2005.
Interessante, né? Deve ter alguma condição de solo aqui que a luminosidade é muito alta. E aí a foto vai ficando ruim. Que foto é essa? 69. Olha isso. Tô vendo a foto de Fernando Noronha 69. Que loucura. Vamos botar aqui, ó. Aí, ó, ficou boa. Pronto. Aí, ó, achamos, 2013. Né? Fernando Noronha é o único meio que você vai chegar de bem lá, vai transportar carga, é esse daqui, ó. Né? Então tu para. Fernando Noronha chega para o mar, mas tem uma dificuldade de atracação enorme. Eu já estive em Fernando Noronha, nunca na terra, mas sim na época que eu fui embarcado da Marinha, fazendo patrulhamento nessa área aqui. E Fernando Noronha, o acesso por mar é muito complicado, é difícil, se leva a quantidade, né? É uma cidade tão isolada que tem lá que o número de veículos é restrito, a água é através de osmose, né? E aí vai. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês que eu passei essa tarefinha aqui, né? Primeira delas, já tinha sido essa a gente fazer a planilhinha, né? Cadê? Passei. Tá aqui a planilha. Começar a pensar nessa planilha, né? Aí depois eu falei do Plamob. Do Plamob eu passei o desenvolvimento da AP, já começamos aqui, ó a dica, né? Ó a dica aqui, né? Fica a dica, ó, né? E pedir para vocês pensarem nisso daqui, tá bom? Pedir para vocês concentrarem em municípios da Anfre. Teve gente já pedindo para mim, a pessoa pode ser outro, vamos tentar no da Anfre, porque depois, com a informação que eu dei hoje, a gente vai começar a dar, eu vou dar uma missão para vocês, de uma cidade, de uma região do Brasil, pode ser do Brasil, pode ser do mundo, né? Mas a gente pode pensar em pensar no seguinte, né? Pensar, né? Eu falando que eu falo com vocês e vou raciocinando, né? Mas a gente pode passar um problema de engenharia que seja numa região tão isolada como o Nepal. Eu citei o Nepal, deixa eu achar aqui. Eu citei o Nepal por uma característica. Deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Tem um aeroporto no Nepal que é um troço, é considerado o mais perigoso do mundo. Isso é bonito ainda. Tem um que eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas o bicho, para tu chegar lá é complexo. É a primeira, vamos dizer assim, o aeroporto mais perto para quem quer subir no Monte Everest, né? Peraí. Eu acho aqui. E tudo isso é transporte. Lembrei. Lembrei não, né? Lembrei. Claro. Aí, ó. Olha onde é que deu o bicho, né? E esse aeroporto aqui, pessoal, não, mas é bom, né? Tem um morrinho aqui, tem tudo, né? Não, calma que não é bem assim. Aí, hã? Onde é que tá o bicho? E olha quem tá lá, né? Quem tá perto aqui? A Cordilheira né, do Aconcagua, o teto do mundo, é isso, né? E esse bicho aqui representa bem, mas se vocês pesquisar por esse nome aqui, ó, Lukla, né? Vocês vão ver que essa pista desse cara é em descida, é em aclive, né? E essa aqui é a principal base de chegada o pessoal que vai subir o Monte Everest, né? Ó, cadê? Enfim. Então, são tudo gente pensar em transportes. O nome dessa disciplina é transporte público, né? O nome dessa disciplina é transporte regional. O nome dessa disciplina é transporte nacional. A gente tem que pensar como um todo, nas dificuldades, né? A gente vai falar ainda um pouquinho, eu sou obrigado a essa pincelada, essa é a quinta aula, né? Mas a partir da próxima aula a gente já começa a pensar um pouquinho mais. Uma questão aqui, daí vamos botar aqui, essa aqui é a nossa quinta aula, continuidade, interligação modal, ó, tá vendo? Eu botei aqui. Vê que eu não tinha nem colocado essa questão ainda de forma tão contundente para pensar forma de falar do mundo todo, né? Falei do Nepal aqui, falei de Manaus, quer dizer, do mundo todo. Falei um pouco da Rússia, mas enfim, a gente precisa ver
é pensar que nós vamos ter um diploma de engenheiro civil, o qual pensa-se para o mundo todo, né? Na próxima aula, já vou deixar aqui como objetivo, tá? Então aqui continua a tarefinha, né? Chamando a atenção, né? Desenvolvimento da planilha. Mas deixem essa planilha redondinha para aplicar em qualquer lugar, tá? Ó, em qualquer lugar, tá bom? Pessoal, se eu, quando estiver preenchendo aí alguma coisa, eu digitar errado, é porque realmente eu não uso material para aula. Se vocês veem em cima da minha mesa, tem um monte de material, mas é de aula que eu sou aluno, não de aula qual eu sou professor. Eu estava meio ficando doido aqui, que eu tive que voltar até a estudar um pouco de química ali, eu sou tanso pra caramba pra química. Mas eu não uso material, tá, de aula, assim, como eu já falei, né, eu não sou de usar próximo aula, meu Deus, deu branco, isso vai ser dia 7, então dia 11. Eu não gosto de usar nada pronto, então eu vou desenvolvendo o seu conhecimento da disciplina, que está lá na pasta do curso, a gente vai desenvolvendo junto. Mas, enfim, o que eu queria só chamar a atenção para vocês é deixar bem clara essa questão de vocês deixar essa planilha redonda, tá? E a gente ir desenvolvendo aos poucos e vocês terem um material que, se eu soltar uma questão na prova assim, ó, aplique a planilha para um esboço rápido de um sistema de transporte que contemple escoamento de grão de uma região da cidade tal para a cidade tal. Aí tu vai falar assim, professor, mas o senhor fez a planilha, professor, para questão de pessoas. Não, repare o seguinte, em nenhum momento aqui a gente aqui, ó, demandas, eu não falo demandas de pessoas, de passageiros. Público, pessoal, público é pessoa, público tu pode ter o teu cliente, né, meu filho? Vem cá, qual é o público da tua clientela? Né, então, para tu como engenheiro civil numa cidade como Itajaí, qual é o teu público? O público é no bairro Santa Regina fazer geminado. Tu vai para São Paulo, não, meu público é corporativo, é o público mais de corporações, de empresas, né? Pessoal, todas essas, aqui, ó, ponto de coleta, tu pode pegar leite, pode pegar gente, ponto de entrega, tu pode entregar queijo, né? Então, enfim, ó, sempre vou achando um erro em digitação meu, né? É claro que relevem, né? Peço isso. Mas é importante tu pensar na planilha, eu quero chamar a atenção de vocês para que isso aqui se aplique em qualquer coisa, em qualquer lugar, tá? Tá bom? Gente, basicamente é isso. Eu vou salvar lá. Lembra que tem 2 vídeos de aula hoje, esse aqui é o segundo, tá? E eu vou disponibilizar os dois. Me dê um feedbackzinho. Pessoal, lá pelo OK é melhor, tá? Por aqui é melhor. Esse vídeo aqui ele já tá com algum tempinho, eu nem sei, porque pelo Meet aqui eu não dá pra ver o tamanho do arquivo, né? Eu só até vou compartilhar para vocês aqui, como vem para baixo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que interessante, dá para ver eu dentro de eu, né? Mas se a gente pegar as outras aulas aqui, ó, aqui eu já até botei, quinta aula, tá ali o arquivo né, do Meet, do OCamp, já upei ele, né? Mas se a gente pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui na aula semana passada, qual foi o tamanho desse, dá para ver propriedade aqui? Onde é que as propriedades, ver detalhes? Ver detalhes, 299 mega, né? Por aqui acho que vai ser melhor para a gente mesmo. Mas eu estou fazendo teste, vamos ver o que dá, né? Pessoal, então é isso, tá? Um abraço, bom final de semana aí. Se for dirigir, não beba. Mas se for dirigir, não beba. Mas se for beber, me dá um toque, certo? Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. É a vantagem do home office. É tu ter a cervejeira do lado, já que a gente não fez churrasco esse semestre, a gente tem, né, tem um hábito de fazer churrasco do aluno, então, bom feriado para vocês, aproveitem, se for ficar em casa, cuida aí para, não pegar corona, se pegar corona, toma uma paradinha aí para ficar bom, tipo uma tequila, um troço desse, mas bom feriadinho para vocês aí, não sei se faz diferença, para mim não vai fazer diferença, mas aproveitem, tá? Obrigado aí pela paciência.
E vamos levantar. Tudo de bom. Um abraço, professor Luiz. Fiquem com Deus aí. Um abraço para todos. Bom final de semana, bom feriado, bom 7 de setembro. Se for desfilar, bota máscara. Abraço. Abraço. Bom feriado.